Oi, meus amores, tudo bom? Hoje vamos ter uma conversa muito interessante, falando sobre o novo normal. Essa conversa será com Fábio Batista, certo? Ele é administrador, especialista em gestão estratégica, especialista em desenvolvimento humano, coach, mentor, consultor e professor de graduação e de pós-graduação. Vem cá, Fábio, vamos conversar sobre esse novo normal. Oi, Fábio, tudo bom? É um prazer ter você aqui no nosso canal, principalmente falando sobre um assunto tão atual, que é esse novo normal. Roberto, eu te agradeço pelo convite, para mim é um prazer enorme e o meu propósito é trazer conhecimento e ajudar as pessoas, né, na sua trajetória de vida pessoal e profissional. Para mim é um prazer estar aqui com você. Que bom. Bem, a primeira pergunta é pessoal, tá? Como é que você se adaptou à forma diferente de ensinar, fazer consultoria, de fazer seus processos de coach, suas mentorias? Para você foi fácil essa adaptação? Olha, Roberta, eu já vinha fazendo muita coisa de forma virtual há um certo tempo. Eu fiz uma transição de carreira muito radical. Até 2016 eu fui executivo de grandes multinacionais, trabalhei em grandes empresas, então era muito mais voltado ou para estar dentro do escritório da empresa ou muitas vezes para estar em clientes, para estar junto à minha equipe. Então, com essa mudança, eu já comecei a me envolver um pouco mais com as tecnologias. Porém, esse momento agora, dentro desse ambiente de pandemia, né, a gente está completamente isolado, existe uma necessidade de desenvolver metodologias mais ativas para desenvolver uma sala de aula virtual mais atrativa, que gerasse um engajamento. E participativa. E participativa. Foi interessante porque eu sempre tinha um ambiente de sala de aula com muita participação. Então, a metodologia ativa, eu sempre utilizei ela dentro dos treinamentos, seja dentro das empresas, seja dentro de sala de aula. Porém, no ambiente virtual era interessante porque, de vez em quando, eu puxava um aluno, eu fazia um comentário e falava, fulano, qual é a sua opinião? O que é que você acha desse tema? O que é que você achou dessa colocação? Que insight você teve? E aí eu escutava aquele mudo. Eu falei, não tem ninguém lá no outro lado. Acho que o problema pode ser eu, que a aula não está muito interessante. Então, mais de uma vez eu fui pego dessa forma. E aí, Roberto, eu comecei a introduzir algumas tecnologias, como gamificação. A gente tem uma série de gamificações que a gente pode utilizar dentro da sala de aula virtual, porque o grande propósito de transferir conhecimento não é que as pessoas adquiram conhecimento, é que haja transformação. Então, eu comecei a inserir estudo de caso, que na graduação não é tão comum. A introdução de resenhas, para que começasse a estimular o aluno no pensamento crítico, desenvolver até algumas competências que ele não estava acostumado a pensar no assunto. Porque a fase de pensar é uma fase importante da aprendizagem, até segundo a doutora Caroline Leaf, que é uma das maiores neurocientistas do mundo, ela fala sobre essa fase de pensar naquilo que a gente está lendo, de fazer perguntas, porque a memória de longo prazo ela começa a ser desenvolvida melhor. Então, apesar de eu já vir fazendo alguma coisa virtual, atendendo clientes, fazendo coaching, esse momento novo, está com a sala de aula ali com 60 alunos, 70 alunos, me trouxe um desafio grande, mas tem sido muito bom. Ai, que bom, fico feliz. Eu acho que isso que você trouxe para a nova sala de aula, que é a gamificação, resenhas, acho que é um ponto de destaque. É que isso a gente não é comum a gente ver, né? Como você falou, tanto na sala de aula tradicional, principalmente na sala de aula virtual. A não ser que sejam cursos isolados, mas um curso de graduação, um curso de pós-graduação, parabéns. Tá sendo excelente. Está sendo excelente. A adesão aumentou muito em relação ao número de alunos e o número de presença média. Deu um crescimento grande. Fábio, como é que você vê esse novo normal? Como é que você acha que as pessoas estão começando já a se preparar ou elas ainda estão esperando que o novo normal aconteça para elas buscarem uma preparação? Como é que você vê isso? Olha, Roberta, obviamente a gente está num momento ainda de bastante incerteza, né? Então a gente
a partir do primeiro início, segunda semana de março, mais ou menos, a OMS decretou uma pandemia, né? Declarou que havia uma pandemia. Então, o mundo inteiro começou a radicalmente criar suas formas de lidar com esse momento, com um vírus extremamente contagioso. Então, a humanidade, ela começou, de alguma forma, a sentir os impactos, né? Então, enquanto não houver uma vacina, né, para essa doença, a gente começa a experimentar esse novo normal, que, na verdade, de normal não tem nada, né? Então, a pandemia, eu acredito que ela está remodelando a forma como nós nos relacionamos com o mundo, com as pessoas, com nós mesmos. Se a gente já tem um apelo para a tecnologia muito grande, ele vai ser muito maior. A gente tem que fazer algumas perguntas. Será que a tecnologia ela precisa ser mais emocional? A educação ela precisa se reinventar? Quais são as novas habilidades que nós precisamos ter, né? Com essa análise de dados, nós podemos, de alguma forma, ter alguns insights, mas a gente não sabe ainda quando isso vai gerar esse ponto de transição. Mas nós estamos realmente, infelizmente, com impactos negativos. Pelo número de mortes, nós temos uma recessão generalizada, que isso, de certa forma, vai criar uma desigualdade, né? Principalmente nas economias em desenvolvimento, pessoas numa situação de vulnerabilidade, mas nós temos, ao mesmo tempo, muitas oportunidades surgindo. Eu vejo que a solidariedade ela está começando a ter mais espaço, de alguma forma, tanto na iniciativa privada, como iniciativa de pessoas, né? O novo Homo sapiens, para mim, ele vai ser o Homo affectum, que é o homem mais afetivo. Porque não é raro receber, Roberta, de vez em quando, o WhatsApp de alunos falando, professor, que falta eu sinto da sala de aula, da troca, do calor humano, né? Então, eu acho que algumas pessoas ainda não caiu a ficha, viu, Roberta? E elas estão em casa ainda achando que estão de férias, achando que vamos ver o que vai acontecer depois que tudo voltar. Mas tudo voltar o quê e quando? Então, são normal, porque vai ser aquele que o normal será diferente, né? O normal vai ser diferente. O normal agora é que nós estamos não numa era de mudanças, mas nós estamos numa mudança de era, radicalmente, que ela ainda está se desenhando. Então, Fábio, eu queria saber o desafio que você está tendo. Você já é professor de novos negócios, né? E de gestão liderança e coach, gestão de carreiras e desenvolvimento, liderança e coaching e gestão de negócios. Esses cursos, eles são novos. Não são cursos antigos, né? Como medicina, um direito. Eles são cursos completamente novos, que geralmente as pessoas, quando vão buscar isso, são pessoas que já trabalham fora da caixa, que já querem coisas diferentes. Como é que você está sendo hoje reinventar uma coisa nova para você, um professor? Excelente, Roberta. A grande preocupação de quem lida com a educação é a transformação. Eu não acredito mais num modelo de educação que apenas sirva de fazer com que uma pessoa tenha um diploma e possa colocar no seu currículo que tem uma formação por uma determinada instituição. Mas o papel do professor é a transformação que vai gerar pessoas que vão transformar a sociedade. Então, o grande desafio nesse momento, Roberta, é trazer para os alunos essa consciência de que nós estamos num ambiente em que nós não sabemos o que vai acontecer com a empregabilidade. Esse termo empregabilidade ele está cada vez mais em desuso. A gente tem que falar de trabalhidade. A gente vai ter que falar de carreira do ponto de vista não de ascender em organizações, mas do ponto de vista de dentro para fora. Quais são as minhas habilidades, quais são os meus talentos, quais são os meus valores, qual é o propósito que eu tenho na minha vida e aonde eu coloco esse propósito. Porque a sociedade, ela precisa de pessoas que queiram transformá-la. Nós temos problemas surgindo o tempo todo e cada problema gera uma oportunidade para pessoas que aprendem a pensar. Eu acho que o que você falou é assim, transformar o mundo que você está inserido.
qual é o valor que eu tenho dentro desse mundo, o que é que eu posso agregar a isso, perfeito. Indo agora para o âmbito profissional, que eu sei que você faz consultoria com empresas, né? Como é que está sendo esse momento de consultorias junto com as empresas, dessas mudanças? O home office agora vai virar, de repente, uma coisa formal, o normal será o home office, né? Que eu acho que, assim, isso está diminuindo o custo para as empresas, tanto de transporte como de custo de locação de espaço mesmo. Como é que você está vendo isso? Como é que você está trabalhando isso na consultoria? Olha, Roberta, nesse momento eu estou tendo o privilégio de estar num grupo de grandes consultores. É óbvio que as pequenas e as médias empresas elas foram muito mais impactadas. Quando você imagina que a economia do país projeta 6% de recessão, esses 6% não estão impactando as grandes, mas estão impactando as pequenas e médias, que é onde eu atuava de uma forma mais consistente. Então, a gente está, Roberta, no momento de processar tudo isso. Praticamente, eu não estou com nenhum tipo de cliente agora em consultoria. Eu estou atendendo, eventualmente, alguns clientes que ligam, mas não com nenhum projeto especificamente. Porque, na verdade, o que o pequeno e o médio está fazendo, Roberta, é se preocupar com o seu caixa. Então, ele está fazendo uma gestão para que ele possa saber até quando ele pode se manter como ele está, ou o que é que ele precisa fazer para melhorar o seu caixa e conseguir rever o seu negócio depois. Então, a gente está no processo... Com as coisas básicas, né? Que é aluguel, energia, mesmo Exatamente, Roberto. Isso continua sendo gerado, né? Esse custo Exatamente. É efetivo para eles. Sem dúvida. Então, no momento, nós estamos exatamente pensando como nós vamos ajudar esses empresários. Então, nós estamos tendo reuniões constantes, são consultores muito experientes, consultores que são empreendedores há muito tempo, e a gente tem no coração um desejo de entender como que esse problema que vai surgir daqui a mais algum tempo ainda, o que é que eles vão precisar? Nós vamos começar a conversar com empresários, com empreendedores, porque nós precisamos saber de que forma eles vão se reinventar. Exatamente. Então, o papel do consultor é pensar, é ouvir o cliente e buscar soluções para esse momento. Então, Roberto, nós estamos num cenário onde as empresas, os empresários, eles estão preocupados com o seu caixa. Saúde da empresa é igual a caixa saudável. Então, o caixa não cabe hoje buscar a consultoria, porque ele não tem normalmente uma consultoria quando você tem um problema. Você está no estado A e precisa ir para um estado B. E o problema é esse meio. Só que eles estão no estado A e não sabem para onde estão indo. Então, não cabe a consultoria agora. Mas nós estamos estudando todos os impactos, tudo que está acontecendo na economia, na sociedade como um todo, porque o nosso papel é, depois disso aí, a gente ajudar esse empreendedor, esse empresário, que é o nosso propósito. Perfeito. Fábio, como coaching, né? Como é que você está trabalhando com seus coaches hoje? Eles estão muito preocupados com o novo normal, ou eu sei que a grande preocupação hoje da área coaching não é nem um problema de carreira, é o problema emocional das pessoas. Né? Muita gente está sendo remetido por problemas emocionais nesse momento de isolamento mesmo. E como você, como coach, como é que você está lidando com isso com seus coaches? Sem dúvida, Roberta. A nossa atitude mental, ela é fundamental nesse momento. A expectativa de uma pessoa para um futuro incerto gera muita reação no seu corpo. Isso interfere radicalmente na maneira como ele pensa, como ele consegue se planejar. Então, se o indivíduo está olhando na frente e se ele já não era muito organizado e planejado, ele não soube, por exemplo, construir a sua carreira de forma planejada, e de repente ele entrou num ambiente de muito mais incerteza. Ele precisa, de fato, de uma reorientação. Ele precisa aprender a lidar com as suas emoções. Ele precisa aprender a lidar com os seus sentimentos. Ele precisa desenvolver competências importantes, como introspecção, para que ele possa saber avaliar o que está dentro dele.
de uma forma mais precisa. Porque muitas vezes os sentimentos vêm e a pessoa não tem essa capacidade de fazer essa leitura dentro dele mesmo. Então, para muitas pessoas, está sendo um momento de redescoberta, Roberto. Está sendo um momento de aflorar. Pessoas que estão hoje buscando autoconhecimento e não tiveram essa chance porque estava sempre no piloto automático, ou foram desligados da sua empresa, ou a sua empresa está inativa, e ele simplesmente entrou num momento que ele não escolheu, mas que está trazendo grandes benefícios para essas pessoas. Então, o processo de coaching está ganhando um significado bem diferente, onde a gente está fazendo com que as pessoas repensem valores, que as pessoas comecem a pensar em propósito e, quem sabe, até deixar completamente o que estava fazendo e uma mudança radical acontecer para melhor, para que essa pessoa possa trabalhar com mais paixão, com um propósito grande, acordar de manhã, não apenas pensando em fazer tarefas, mas em transformar, né, a sociedade, sair de casa com uma motivação diferente. Eu estou vendo muito esse momento, muito como exatamente isso que você falou. As pessoas estão se preparando, de repente, para mudar de carreira, né? Então, assim, o que faziam antes já não estavam tão satisfeitos com aquilo que fazia, e nesse momento que a gente está há quase 2 meses e meio, né, em quarentena, mais ou menos esse período que eu pelo menos estou em casa, 2 meses e meio, a gente está começando a rever exatamente o que você está falando, rever muitas coisas e fazer planejamentos de carreira, né? Então, você está começando a trabalhar isso, planejar carreiras dos seus coaches, né? Isso, como você exatamente, exatamente. E pessoas que trabalham em organizações grandes, tá? Coaches que, de repente, trabalham em algumas organizações maiores. Como é que elas veem esse crescimento dentro da empresa? Porque hoje está tudo diferente. Algumas profissões e alguns setores vão ser excluídos das empresas. Vão ser criados coisas diferentes, que ainda nem existem, de repente, né? E como é que as pessoas que, de repente, trabalhavam de uma forma quadrada, né, com aquele trabalho metódico, vai ter que se adaptar. Como é que está sendo essa preparação? Exatamente. Quando a gente pensa nas grandes empresas, a pessoa que tem uma carreira corporativa, né, na iniciativa privada, a gente percebe que alguns segmentos eles foram bastante impactados em detrimento de outros segmentos, né? Então, um profissional que está numa empresa, que está num segmento, por exemplo, eu fiz consultoria para uma grande indústria de calçados do Rio Grande do Sul e fui palestrante para eles, fui no Rio Grande do Sul e conheci o diretor-geral de compras dessa grande indústria, pela indústria e também varejo. A indústria de calçado, Roberta, estava com a previsão de fazer 30 milhões de pares de sapato por mês. Olha só, 30 milhões, a indústria como um todo. E, de repente, isso acabou. Ninguém está comprando sapato. Ninguém está comprando roupa. Tem alguns segmentos que, de fato, eles vão ter um impacto muito grande. E vai haver realmente um êxodo, uma saída de grandes executivos, que nós também estamos pensando neles, para que possamos reorientar essas pessoas. Isso faz parte do nosso fórum. Exatamente. A gente está criando algumas soluções que provavelmente, Beto, nós pensamos o seguinte: pessoas que vão sair da universidade e não vão encontrar oportunidade de trabalho, de emprego, né? Trabalho a gente pode orientar, mas emprego. E pessoas que vão precisar fazer uma transição porque a sua empresa, ela entrou em recessão. Então, essa carreira, Roberta, ela tem que sair do âmbito da organização e entrar no âmbito pessoal. Eu não posso pensar na minha carreira do ponto de vista de estabilidade. Eu tenho que pensar na minha carreira olhando para mim. Eu tenho que construí-la de dentro para fora. Que antigamente nós construímos a carreira de fora para dentro. Nós olhávamos para as empresas que têm os melhores pacotes de benefícios. Quais são as empresas que dão oportunidade de crescer e por aí vai. Agora você tem que olhar para dentro. Qual a empresa que tem a sua cara? Qual é o propósito daquela empresa que ele combina com o seu propósito? Qual a empresa que está fazendo diferença no mundo? O que é que chama a sua atenção lá? A chance de você ter sucesso é infinitamente maior. Então, essa necessidade de repensar a carreira, de dentro para fora, esquecer o conceito de estabilidade, porque isso não existe mais. Hoje a gente tem um conceito de antifragilidade, que é você sair maior do que quando você passou
pelo seu caos, pelo seu obstáculo, pelo seu tempo de dificuldade, que é você sair maior. Não é uma atitude passiva, mas é uma atitude de você, quando entrar no problema, você parar e pensar. Será que essa parada ela não vai ser importante para eu fazer algo muito maior do que eu? Porque isso aconteceu comigo de uma forma muito forte. Eu, desde sempre, entendi que eu ia seguir uma carreira a vida inteira na iniciativa privada. E, de repente, eu me pego completamente apaixonado por um trabalho que eu possa ajudar pessoas, que eu possa me dedicar completamente para a transformação de pessoas, para ajudar as empresas, fazer das empresas o melhor lugar para trabalhar. E o home office, Roberta, ele já vinha tendo uma certa adesão, mas agora ele foi meio que imposto pelo momento. Então, o home office, ele precisa, de fato, ser profissionalizado. Eu tenho um ex-professor meu da FGV em São Paulo, ele tem uma coluna na Folha de São Paulo, e dentro de uma das disciplinas que ele nos deu, ele falou sobre o home office, né? Que grande parte das pessoas não fazia agenda, achava que o home office era um dia de folga, de ficar em casa, de dar banho no cachorro, de aguar as plantas, de arrumar o seu guarda-roupa, de fazer essas coisas. Só que agora, as pessoas com as quais eu falo estão dizendo, Fábio, eu estou trabalhando muito mais do que antes. A quantidade de coisas para fazer está muito maior. Muito impressionante. Maior. Porque tá todo mundo, quem está em cima, está pensando e está dando demanda. E quem está embaixo está recebendo. E aí está precisando se reinventar, porque fica inquieto. Exatamente. Por exemplo, uma pessoa que é um gerente comercial, que estava acostumado com a rotina externa, lidando com clientes, lidando com um ambiente dinâmico, relacionamento com pessoas, de repente ele está na frente do computador, fazendo previsão de vendas, montando planejamento estratégico para lidar com esse momento, enfim, lidando com um tempo integral de home office. Exatamente. Então, de fato, isso está fazendo as pessoas buscarem competências que elas não tinham, buscarem um nível de gestão de tempo melhor, de produtividade maior. Então, de fato, o home office está transformando muito as pessoas também. Tá. Eu, pelo menos, estou trabalhando muito mais, viu? Eu já trabalhava, acho que 70% do meu trabalho já era home office. Eu já atendi algumas pessoas. Para quem não sabe, eu tenho tanto uma clínica de estética em casa, como eu tenho também um espaço que eu também faço atendimento de coach em casa. Então, assim, já era meio que tudo home office. Não é fácil. Não então, já fácil. Era. Simplesmente eu não estou atendendo mais em casa. Então, assim, esse de fazer tudo meio virtual é um pouco novo também, mas que todo mundo se adaptou. Acho que o primeiro mês foi mais difícil, mas agora acho que está todo mundo lá no ritmozinho, né, trabalhando mais organizadamente. Fábio, quais as suas principais dicas para a construção de uma carreira de sucesso e ter empregabilidade nessa mudança de era? Explica aí um pouco como é que uma dica que as pessoas possam. Muita gente não tem dinheiro, não tem verba para fazer uma sessão de coach, ter um mentor, ter um consultor, como você falou, principalmente nesse momento de recessão. Mas assim, o que a pessoa pode buscar de repente nas redes sociais, nos YouTube, canais, para poder conseguir uma empregabilidade? Porque muita gente perdeu o emprego agora, né? Então, qual é a dica que você dá, que eu acho que é uma dica preciosa para as pessoas? Olha, Roberta, o principal conselho que eu dou é você fazer um mergulho dentro de você. Porque isso aconteceu comigo, eu não planejei a minha transição de carreira necessariamente. Eu saí depois de uma carreira longa, numa grande multinacional, e a coisa mais importante que eu fiz foi parar. Eu parei completamente e fiz um mergulho. Quem é o Fábio? Quais são os meus valores? Quem sou eu, afinal de contas? O que faz sentido para mim? Então, muitas pessoas estão, infelizmente, perdendo o seu emprego e estão disponíveis no mercado de trabalho, mas elas continuam no modo piloto automático e precisa parar.
E talvez seja importante parar, porque a palavra autoconhecimento, ela consta no dicionário como um significado bem simples, que é conhecimento de si mesmo. Conhecer suas características, seus sentimentos, suas inclinações, né? Porém, na prática, é um processo que não tem fim. É um processo que a gente pode ser orientado profissionalmente, a gente tem ferramentas, a gente tem metodologias, a gente tem assessment comportamental, tem uma série de ferramentas, mas é o momento de você olhar para dentro de você e você dizer o que eu gostaria de estar fazendo daqui a 5 anos. O que é que me faria realmente tirar da cama, principalmente se você não estava feliz onde você está. Principalmente se você estava no modo sobrevivência. Então, eu acredito que, da mesma forma que nós estamos vivendo uma recessão, eu acredito radicalmente que nós vamos passar também por um momento de muita oportunidade. Muitas empresas vão surgir com um âmbito de propósito e solidariedade maior. Então, Roberta, autoconhecimento. Você precisa mergulhar em competências que vão te favorecer nesse ambiente novo. Então, as pessoas hoje, Roberta, elas só são contratadas para 2 coisas: resolver problemas e entregar resultados. Então, para eu resolver problemas cada vez mais complexos, eu preciso desenvolver pensamento sistêmico. Eu preciso ter criatividade. O Murilo Gun fala muito bem sobre criatividade. E ele resume de uma forma brilhante. Ele diz, olha, criatividade é igual à imaginação. Criatividade é igual a gente ser criança. Porque quando a gente era criança, a gente pegava um cano no quintal de casa e a gente fazia de uma luneta. E a mãe dizia, menino, para com isso, pode ter um escorpião aí dentro. E aí tirava a criatividade da criança. Mas a criatividade é igual a imaginação, que é o quê? Imagem em ação. Isso. Então nós precisamos desenvolver competências que hoje são muito importantes. Inteligência emocional, todo mundo fala, mas a gente precisa trazer de forma prática e fazer exercícios em casa, que desperte essa habilidade que nós temos de gerenciar a conversa com pessoas difíceis, a lidar com problemas cada vez mais complexos, a lidar com um ambiente de incerteza. Então, eu daria essas dicas, Roberta. Autoconhecimento, foque nas competências que são mais importantes, porque muita gente fala de muitas competências, né? Se você buscar o Maurício Benvenuti, o Murilo Gun, cada um vai dar, mas no final das contas, nós precisamos aprender a desenvolver habilidade interpessoal, intrapessoal, criatividade, inteligência emocional, pensamento sistêmico. Nós não podemos mais ficar dentro de um quadrado, né? Nem fora da caixa, a gente tem que jogar a caixa fora já, né? Então, eu daria esses principais conselhos, porque para mim não foi fácil, Roberto. Eu entrei meio que forçado, e sei que isso está acontecendo com algumas pessoas. Eu não quis sair da empresa, foi uma reestruturação muito grande, mas a saída foi uma das melhores coisas que Deus fez na minha vida, porque eu consegui descobrir, na verdade, quem eu era. Eu nunca tinha mergulhado no meu autoconhecimento. Você, na realidade, você ressignificou. Eu ressignifiquei, ótima palavra, Roberto. Ruim, e você simplesmente aproveitou o máximo disso. Perfeito. Ótima ressignificação para mim. Você resumiu muito bem. Eu, assim, é uma das palavras que eu amo, acho que ressignificar, sabe? Porque eu acho assim, ressignificar a gente transforma. A gente consegue transformar uma experiência, uma coisa ruim numa coisa boa. E tudo tem seu lado positivo. Eu acho, assim, para mim, tudo tem um lado positivo. Às vezes a gente não vê no momento, mas a gente para um pouquinho, analisa, sai um pouquinho de cena, analisa de fora, a gente consegue enxergar o lado positivo. Exatamente, Roberto. Eu dou um conselho a quem está ouvindo a gente, que cuide muito da sua mente, muito cuidado com o que você está consumindo, porque a nossa mente, ela se alimenta de informação. Se o nosso corpo, ele pode estar bem por meio de uma alimentação saudável, e as pessoas têm muito buscado esse wellness agora, né? Essa boa forma, esse cuidado com a saúde, a moda vegano, vegetariano, enfim, tantas coisas que têm surgido, mas entenda que a mente, ela tem o mesmo poder de captar do meio informações que não são boas, e de repente você começa a perceber
que estão surgindo dentro de você, sentimentos, emoções, medos, coisas que talvez você não sabe de onde está surgindo. Eu conheço pessoas, Roberta, que eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp, não sei como sair, mas que é o tempo todo mandando só informação ruim. Uma atrás da outra. É 5 em 5 minutos chega uma mensagem. Eu digo, meu Deus, como é que deve estar a cabeça dessa pessoa? Eu saí de alguns grupos. Não, olha, sabe o que eu faço por dia, Roberta? Quando eu termino minhas coisas aí por volta de 10h30, 11 horas, eu vejo as principais notícias do dia. Eu entro em algumas fontes que eu defini como fontes boas de informação. Seguras, na Eu realidade. procuro fontes que são imparciais, que têm bastante credibilidade, e aí eu faço um checklist do dia de 20 minutos, 15 minutos, no máximo. Mas durante o dia eu não fico ligado em nenhum tipo de informação, até porque a gente tem que saber aonde tem informação que vale a pena, né? Fábio, e o que é que você acha sobre aquelas pessoas que estão, nesse momento, fazendo consumo de muito conteúdo, tá? Isso de forma, assim, muito aprendizado. Do meu ponto de vista, eu acho que cada aprendizado, cada curso que você vai fazer, você tem que entrar naquele curso e aproveitar o máximo para depois ir para o outro. Só que tem gente que não está em casa e está, de repente, o home office, ou a empresa não tá trabalhando, alguma coisa desse tipo, e as pessoas estão fazendo um curso atrás do outro. Essa quantidade de cursos que as pessoas estão fazendo nesse momento. O que é que você acha disso? Olha, Roberta, tem um lado bom, mas tem um risco. Eu acredito que o nosso autodesenvolvimento ele tem que ter um foco. Então, as leituras que eu estou fazendo sempre no momento, elas visam um determinado fim. Então, por exemplo, quando começou a quarentena, eu comecei a ler um pouco de Christian Barbosa, do David Allen, que é um livro, A Tríade do Tempo, e Get Things Done, que é a arte de fazer as coisas acontecerem, que eu precisava ser mais produtivo. Eu estava com muitos projetos, muitas ideias, e eu precisava organizar o meu tempo. E aí eu comecei a especificamente estudar a gestão do tempo e produtividade, porque eu tinha um propósito no final das contas. Então, se é o tempo que você precisa conhecer marketing digital, procura alguma coisa, procura um curso, procura uma plataforma que venha te ajudar nesse sentido. Mas a informação, Roberta, muito solta, ela inclusive é perigosa. Como diz a doutora Caroline Leaf, no livro Pense, Aprenda e Tenha Sucesso, ela fala que quando a gente está com muitas coisas ao mesmo tempo dentro da nossa mente, isso não faz bem, a gente não consegue acumular nada e termina gerando mais estresse. Porque chega uma semana, 2 semanas, você para, o que foi que eu aprendi? E de repente você não aprendeu muita coisa. Então, eu acho importante que as pessoas definam objetivos, né? Então, com base nos objetivos, você pode definir que tipo de aprendizado você precisa no momento. Talvez você precise aprender a ser mais organizado, a ter mais produtividade. Você pode aprender como se relacionar melhor com as pessoas. Você pode aprender sobre novas tecnologias, se é algo importante para você, né? Eu precisei fazer isso há um tempo, né, Roberto? Meu trabalho se transformou muito virtual e eu comecei a estudar marketing digital, a fazer impulsionamento, a conhecer as principais redes sociais. Então, isso é um passo a passo, é o que eu chamo de o PDI, né, com Plano de Desenvolvimento Individual. E tem muita gente perdendo essa oportunidade de estar em casa e ao invés de estar seguindo fulano, seguindo ciclano, ao recebe, vai ter um curso de não sei de que, a pessoa vai e segue e está fazendo um curso de tudo e de repente ela não está saindo do lugar onde ela está. Exatamente. É válido, mas tem que ter foco e objetividade. Isso. Fábio, eu queria agradecer muito. Acho que se a gente pudesse, a gente ia ficar aqui. Certamente, Roberta. É um tema fascinante. Os pensamentos são muito parecidos, né? Então, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Acho que foi um bate-papo riquíssimo, né, para as pessoas que vão assistir. Acho que você é uma pessoa muito competente no que faz, e muito determinado também. E eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Eu que te agradeço, Roberto. Bate-papo super legal. Com certeza levava horas aí. Eu também te admiro muito pelo teu profissionalismo, né? Vejo você como uma mulher modelo, exemplo de estar
envolvida com tantas coisas ao mesmo tempo e conseguindo fazer tudo com excelência. Então, para mim, é um privilégio compartilhar esse tempo aqui com você também. Ah, obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, desse bate-papo com o Fábio. Se gostou, curte. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todos os vídeos que a gente está postando. Um beijo e fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.